Angélica mal reconhecia a paisagem do interior quando desembarcou do ônibus. As árvores, antes verdejantes e cheias de vida, pareciam perder o brilho diante do peso que sua volta carregava. O pai estava muito doente, e sua família atravessava tempos difíceis. Era uma volta forçada pelas circunstâncias, e ela sabia que precisava ser forte. Quando chegou à casa de seus pais, percebeu o quanto as coisas haviam mudado. A casa, que outrora fora um lugar aconchegante e vibrante, agora parecia apagada, como se as dificuldades tivessem sugado toda a alegria de viver dali. Sua mãe estava cansada, o rosto marcado pelas noites sem dormir, e o pai, abatido, parecia uma sombra do homem forte que Angélica lembrava. Angélica, minha filha, não sei o que faríamos sem você aqui, disse a mãe, abraçando-a com força. Angélica respirou fundo. Sabia que a responsabilidade de ajudar a sustentar a casa seria sua. O dinheiro guardado já estava no fim, e as despesas médicas do pai eram altas. No dia seguinte, após uma noite mal dormida, uma das amigas da sua mãe, Dona Irene, veio fazer uma visita. Elas conversaram sobre os problemas da família, e Angélica ouviu atentamente enquanto Dona Irene falava de uma empresa local que estava contratando temporariamente. Angélica, querida, a empresa de transporte onde trabalho está precisando de ajuda. O dono, Rafael, está viajando com a noiva, mas eles precisam de funcionários temporários agora. Talvez seja uma boa oportunidade para você, sugeriu Dona Irene, com um olhar compreensivo. Sem perder tempo, Angélica foi até o local indicado. A empresa era muito maior do que ela esperava, um imponente prédio no centro da pequena cidade, o que a fez se sentir um pouco intimidada. Mas ela não tinha tempo para hesitar. Estou aqui para falar sobre a vaga temporária, disse Angélica ao recepcionista, que a olhou de cima a baixo. Após algumas burocracias e entrevistas rápidas, Angélica foi contratada. Seria uma função administrativa simples, mas era exatamente o que ela precisava. Ela não podia deixar a oportunidade escapar. No entanto, a sensação de alívio durou pouco. O nome Rafael foi mencionado várias vezes pelos colegas no primeiro dia. Ele era o dono da empresa, rico, bonito, prepotente e confiante. Mesmo sem estar presente, seu nome parecia ecoar pelos corredores, carregado de histórias de sua arrogância e do relacionamento turbulento com sua noiva. Ele parece ser o tipo de pessoa que está acostumada a ter o mundo aos seus pés, pensou Angélica ao ouvir as descrições. Os funcionários falavam de Rafael com um misto de admiração e medo. Ele estava sempre viajando, cuidando dos negócios de forma distante, e quase ninguém ousava questionar suas ordens. Mas, apesar de sua ausência, Angélica logo percebeu que ele tinha uma presença dominante na empresa. Dias se passaram, e Angélica se dedicava cada vez mais ao trabalho, tentando manter o foco em ajudar sua família. Mas, no fundo, ela sabia que era apenas uma questão de tempo até que Rafael voltasse. Angélica sempre saía cedo de casa, afinal, morava mais afastada da cidade e não queria correr o risco de se atrasar. No caminho para a empresa, o coração dela se encheu de esperança ao lembrar do pai. Desde que ela havia voltado, ele estava mais alegre, e seu semblante melhorara visivelmente. Era como se sua presença trouxesse uma energia nova para casa. A recuperação dele era lenta, mas promissora, e isso dava forças a Angélica para enfrentar qualquer desafio. Naquele dia, porém, algo diferente pairava no ar. Ela sabia que Rafael, o dono da empresa, retornaria de viagem. Embora não o conhecesse pessoalmente, as histórias que ouvirá sobre sua personalidade arrogante e prepotente a deixavam um pouco inquieta. Mesmo assim, Angélica decidiu que não se deixaria intimidar. Seu trabalho era simples, e sua missão clara: fazer o serviço da melhor forma possível, sem se envolver nas dinâmicas pessoais de ninguém. Ao chegar à empresa, Angélica organizou sua mesa com calma. Queria estar preparada para qualquer situação. O som das vozes e o murmúrio dos funcionários aumentavam à medida que a chegada de Rafael se aproximava. Todos pareciam mais tensos do que o normal, e a expectativa preenchia o ambiente. Quando Rafael finalmente chegou, Angélica levantou os olhos ao ouvir os passos firmes se aproximando. Ele entrou no escritório acompanhado de uma mulher estonteante, muito bem vestida, com roupas caras que realçavam sua elegância. Ela exalava um ar de superioridade, o nariz levemente empinado, e seus olhos passaram rapidamente por Angélica, como se ela fosse invisível.
Rafael, por outro lado, era exatamente como ela imaginava. Alto, de postura imponente, vestia um terno impecável e parecia estar acostumado a ter o controle de tudo ao seu redor. Seus olhos não pararam em ninguém, como se tudo ali já estivesse sob seu domínio. A mulher ao seu lado, provavelmente sua noiva, não escondia a soberba. Seu olhar era afiado, e um sorriso frio curvava seus lábios. Então, é isso, pensou Angélica, ao vê-los passarem. A presença deles era esmagadora, e ela pôde sentir o peso do poder que ambos pareciam carregar. No entanto, ela manteve a postura, sem desviar o olhar. Não estava ali para agradar ou impressionar Rafael e sua noiva. Tinha um objetivo claro: ajudar sua família. Bom dia, Rafael, disse um dos diretores, que se apressou para recebê-los. A equipe está à sua disposição. Rafael apenas assentiu com a cabeça, mal esboçando um sorriso. Seu olhar finalmente cruzou com o de Angélica por um breve momento. Ela notou algo frio em seus olhos, mas nada que a abalasse. Ele pode ser o chefe, mas isso não significa que vou me rebaixar, pensou Angélica, ajeitando uma pasta de documentos em sua mesa. Ela sabia que, em breve, Rafael começaria a mostrar quem realmente era. Contudo, ela também sabia que estava pronta para lidar com qualquer situação. Enquanto Rafael e sua noiva caminhavam em direção à sala principal, Angélica sentiu uma mistura de alívio e tensão. Ela não era uma mulher que se intimidava facilmente, mas aquele encontro inicial havia dado um vislumbre do desafio que seria trabalhar sob a presença constante de alguém tão poderoso e arrogante. Angélica continuava focada em seu trabalho, organizando documentos e respondendo e-mails, tentando ignorar a agitação em torno da chegada de Rafael. Porém, uma interrupção inesperada tirou de seus pensamentos. A mulher que acompanhava Rafael, a noiva que exalava arrogância, parou diante de sua mesa. Você, menina, disse ela, com desdém. Leve um cafezinho até a sala do meu noivo. Ele deve estar precisando. Sem esperar resposta, a mulher saiu, desfilando sua superioridade, e Angélica apenas observou quando ela entrou em uma Range Rover preta e saiu da empresa como se o mundo girasse ao seu redor. Angélica sentiu o desconforto da situação, mas decidiu não deixar que isso a abalasse. Havia algo na forma como a noiva de Rafael falava que irritava, mas Angélica não demonstraria fraqueza. Com elegância, ela preparou o café e caminhou até a sala de Rafael. A porta estava apenas encostada, e antes de bater, ela ouviu a voz firme dele no telefone. Respirou fundo, manteve a compostura e bateu levemente. Pode entrar, disse ele, sem sequer interromper a ligação. Angélica abriu a porta com cuidado e entrou na sala, que era grande e decorada de forma minimalista, com uma enorme mesa de vidro no centro. Rafael estava de pé, falando ao telefone enquanto olhava pela janela. Assim que terminou a ligação, ele se virou para ela. Você é nova aqui? Perguntou, seu tom firme, mas curioso. Angélica assentiu, colocando o café sobre a mesa com elegância. Sim, fui contratada recentemente como assistente administrativa temporária, respondeu ela, mantendo o tom educado e neutro. Rafael a observou por um momento, como se tentasse entendê-la. Havia algo em sua postura que o intrigava, uma confiança discreta que contrastava com a forma como sua noiva falava com os outros funcionários. Engraçado, ele comentou, ajeitando a gravata. Não me lembro de tê-la visto antes. Angélica manteve o olhar firme. Eu costumo chegar cedo e sair tarde. Talvez por isso o senhor não tenha notado, respondeu, sem qualquer sombra de hesitação. Rafael ergueu uma sobrancelha, surpreso pela resposta direta, mas não demonstrou descontentamento. Pelo contrário, um leve sorriso quase imperceptível curvou seus lábios. Isso é uma boa qualidade. Trabalhar duro é algo que valorizo, disse ele, aproximando-se de sua mesa e pegando o café. Obrigado, Angélica, não é? Sim, senhor, respondeu ela, e então virou-se para sair da sala. Angélica, ele a chamou antes que ela pudesse cruzar a porta. Não precisa trazer café por ordens de terceiros. Se eu precisar de algo, peço diretamente. Ela parou por um segundo, surpresa pela fala de Rafael, mas apenas assentiu com um leve sorriso. Claro, senhor Rafael. Quando saiu da sala, Angélica sentiu um alívio misturado com uma leve curiosidade.
Rafael não era exatamente como imaginara. Havia, sim, uma prepotência em seu jeito de falar e agir, mas também um controle sobre si mesmo que a intrigava. E, embora tentasse não pensar nisso, ela sabia que aquele era apenas o começo de suas interações. Nos dias seguintes, Angélica manteve sua rotina de trabalho. Chegava cedo, organizava a papelada, atendia ligações e evitava qualquer tipo de distração que pudesse comprometê-la. O encontro com Rafael havia ficado em sua mente, mas ela sabia que seu foco deveria estar no sustento de sua família. O pai continuava a melhorar, o que era um grande alívio, e cada salário recebido significava menos uma preocupação em casa. Na empresa, a presença de Rafael parecia dominar o ambiente, mesmo quando ele não falava. Todos os funcionários o respeitavam, ou temiam, e, aos poucos, Angélica foi percebendo que ele estava mais envolvido nos detalhes da empresa do que imaginava. Ele exigia o máximo de eficiência, e sua equipe fazia de tudo para não decepcioná-lo. Uma tarde, enquanto Angélica trabalhava em um relatório, Rafael passou pela sua mesa. Ele estava sério, como de costume, mas parou por um instante, lançando um olhar avaliador. Angélica, ele chamou, sua voz grave, mas sem a aspereza que ela havia imaginado que teria. Venha até minha sala, por favor. Quero discutir algumas mudanças nos documentos de que você está cuidando. Angélica assentiu, mantendo a compostura, e o seguiu até o escritório imponente. Quando entrou, Rafael já estava de volta à sua mesa, folheando papéis. Ele indicou uma cadeira para que ela se sentasse, o que fez Angélica perceber que essa interação seria mais longa que o normal. Parece que você se adaptou rápido, começou ele, sem tirar os olhos dos documentos. E está fazendo um bom trabalho. Recebi alguns feedbacks positivos sobre você. Angélica não esboçou muita reação, apenas agradeceu com um sorriso leve. Obrigada, Sr. Rafael. Tento fazer o meu melhor. Rafael pousou os papéis e finalmente a encarou com mais atenção, como se tentasse desvendar o que havia por trás da eficiência dela. Sua expressão era indecifrável, mas sua voz saiu mais suave do que o habitual. Isso é raro por aqui. Muitos só fazem o que precisam para garantir o salário no final do mês, ele comentou, inclinando-se ligeiramente para a frente. Mas você parece diferente. Alguma razão para estar se esforçando tanto? Angélica hesitou por um momento, mas não podia negar a verdade. Minha família está passando por dificuldades, e meu pai está doente. Estou aqui para ajudá-los, senhor. Não posso falhar. Rafael a olhou por um momento mais longo do que o necessário, como se aquilo tivesse surpreendido. Ele parecia estar acostumado com pessoas que buscavam oportunidades por razões egoístas, mas Angélica o desarmava com sua sinceridade. Entendo. Isso explica a sua dedicação, ele murmurou, inclinando-se para trás na cadeira. Bom, o que for necessário, nós vamos fazer para ajustar a papelada, e se precisar de algo, me avise. Angélica assentiu, pronta para se levantar e sair, mas Rafael falou novamente antes que ela pudesse dar um passo. A propósito, minha noiva, ele começou, mas pausou, como se estivesse escolhendo bem as palavras. Ela não tem direito de delegar funções para você. Não quero que ninguém aqui se sinta humilhado. Se houver outro episódio como aquele, me avise imediatamente. O comentário pegou Angélica de surpresa. Ela não esperava que Rafael fosse se importar com algo tão pequeno, mas sua postura e tom indicavam que ele realmente não tolerava desrespeito, pelo menos não dentro do ambiente de trabalho. Pode deixar, senhor. Sei que minha função é clara, e prefiro focar no que é meu dever, disse ela, mantendo o tom firme. Rafael apenas assentiu, e Angélica, percebendo que a conversa havia terminado, saiu da sala. Ao fechar a porta, sentiu um misto de alívio e confusão. Por mais que tentasse não prestar atenção, havia algo intrigante em Rafael. O homem que todos viam como prepotente e confiante começava a revelar camadas que ela não esperava. Talvez fosse apenas uma fachada, uma maneira de proteger-se das responsabilidades que sua posição exigia. No entanto, Angélica não podia se dar ao luxo de se distrair com essas reflexões. Seu trabalho estava em primeiro lugar, e ela precisava se manter focada, principalmente agora que sabia que Rafael estava de olho em suas ações. Certo dia, Angélica estava tão imersa no trabalho que perdeu completamente a noção do tempo.
Ela se concentrava em revisar documentos, organizar contratos e atender e-mails urgentes, quando, ao olhar para o relógio, percebeu que todos já haviam ido embora. O prédio estava praticamente vazio, exceto por Rafael, que continuava em sua sala, também envolvido no trabalho. Os dias em que ele esteve viajando haviam acumulado uma série de compromissos, acordos e decisões importantes que só ele podia tomar. Aos 34 anos, Rafael havia construído um império a partir do zero. Embora seu comportamento muitas vezes parecesse arrogante, Angélica sabia que ele viera de uma família humilde, de trabalhadores dedicados, e que o sucesso da empresa era fruto de anos de esforço e sacrifício. Aquele contraste entre suas origens e a posição de poder que ele agora ocupava tornava Rafael uma figura ainda mais intrigante. Angélica arrumou sua mesa rapidamente e decidiu que era hora de ir. Com um suspiro, caminhou até a sala de Rafael para avisar que estava de saída. Ao chegar à porta, bateu levemente. "Entre", disse a voz grave de Rafael lá de dentro. Ela entrou, e Rafael estava à mesa, cercado de papéis e documentos. Ele levantou os olhos por um momento, parecendo surpreso ao vê-la ali àquela hora. "Achei que já tivesse ido embora", comentou ele, sem tirar os olhos dos contratos. "Na verdade, acabei me perdendo no trabalho", respondeu Angélica, um pouco sem graça. "Estava vindo dizer que estou indo agora." Rafael assentiu, mas notou que havia algo mais em sua voz. Ele largou a caneta e a observou por um momento. "Como você vai embora?" perguntou, percebendo o desconforto de Angélica. Ela hesitou antes de responder. Angélica morava longe, e àquela hora seria difícil encontrar transporte. Precisaria pedir uma carona para alguém, mas todos já haviam saído. "Na verdade, não sei ainda. Vou tentar falar com alguém para ver se consigo uma carona." Ela olhou para o lado, um pouco constrangida com a situação. Rafael ergueu uma sobrancelha, inclinando-se levemente para a frente. "Eu levo você", disse ele de forma simples, como se fosse a coisa mais óbvia. Angélica ficou momentaneamente surpresa. Não imaginava que Rafael, o dono da empresa, se ofereceria para algo assim. Era um gesto inesperado. Ela tentou recusar, consciente de como poderia parecer se as pessoas soubessem que o próprio chefe estava dando carona para uma funcionária. "Não precisa, senhor Rafael, eu posso", começou ela, mas foi interrompida por ele. "Já é tarde, e não vou deixar você esperando por uma carona a essa hora", ele respondeu, sua voz firme, mas sem arrogância. "Vamos, eu insisto." Ainda tentando encontrar uma forma educada de recusar, Angélica olhou para a janela. Como se o destino estivesse conspirando, uma chuva forte começou a cair lá fora. Não havia mais como recusar. Rafael tinha razão, não havia outra opção a não ser aceitar. Ela suspirou, resignada. "Está bem, obrigada. Aceito a carona, então." Rafael sorriu brevemente, um sorriso quase imperceptível, e se levantou. Pegou suas coisas com calma e a acompanhou até o estacionamento, onde seu carro, um luxuoso SUV, estava estacionado. O som da chuva batendo forte no vidro do carro criava um ambiente quase íntimo enquanto eles dirigiam pelas estradas escuras. No silêncio confortável que se instalou entre eles, Angélica pensou no quão estranho e, ao mesmo tempo, providencial aquele momento parecia. Aquele que todos viam como um chefe prepotente, naquele instante, se revelava uma presença inesperadamente generosa, e aquela carona, que parecia um simples ato de gentileza, sentia-se quase como uma bênção. 10h42, 18 de outubro de 2024. Uma mãezinha cara sorrindo e com os olhos em forma de coração vermelho. Durante o trajeto, o som da chuva caindo e o leve ronco do motor do SUV criavam uma atmosfera tranquila. Rafael mantinha os olhos na estrada, dirigindo com atenção, mas em certo momento, quebrou o silêncio. "E como está a sua família, Angélica?" perguntou, sua voz baixa, mas genuinamente curiosa. "Seu pai, ele melhorou?" Angélica ficou surpresa com a pergunta. Não esperava que Rafael se lembrasse de algo tão pessoal. Ela suspirou, relaxando um pouco ao perceber que o interesse dele era sincero. "Ele está melhor, sim. Ainda tem dias difíceis, mas estar em casa, perto de nós, tem feito toda a diferença."
Acho que o clima mais tranquilo do interior o ajuda, respondeu ela, observando a paisagem pela janela enquanto falava. Rafael assentiu, mantendo a atenção na estrada, mas claramente interessado no que ela dizia. Que bom ouvir isso. Imagino que não deva ser fácil lidar com essa situação e ainda ter que trabalhar. Ele fez uma pausa, como se estivesse escolhendo bem as palavras. Se precisar de algo, não hesite em me procurar. Eu sei como é passar por momentos difíceis com a família. As palavras de Rafael pegavam Angélica de surpresa mais uma vez. Ele, que aparentava ser distante e até arrogante no ambiente de trabalho, agora demonstrava uma empatia que ela não imaginava. Não parecia o mesmo homem que os colegas comentavam ser frio e prepotente. Havia mais nele do que as aparências mostravam. Enquanto pensava nisso, o celular de Rafael tocou. Ele olhou rapidamente para a tela e, sem hesitar, rejeitou a ligação. O toque do telefone se repetiu pouco tempo depois, e novamente ele ignorou, recusando a chamada. Angélica, curiosa e um pouco desconcertada, não pôde evitar perguntar. Não vai atender? Perguntou, olhando para ele com uma mistura de surpresa e cautela. Rafael suspirou, apertando levemente o volante com uma das mãos, mas manteve os olhos na estrada. É minha noiva, respondeu ele, sem muita emoção na voz. Não é nada urgente. Angélica não disse mais nada, mas aquele pequeno detalhe a deixou intrigada. Rafael recusando as ligações da própria noiva, em uma noite de chuva, enquanto a levava para casa. Algo parecia fora do lugar, mas ela decidiu não insistir no assunto. Pouco tempo depois, eles chegaram à casa de Angélica. A luz suave da varanda iluminava a pequena entrada, e ali, sentada em uma cadeira de balanço, estava a mãe de Angélica, que aguardava o retorno da filha. Quando viu o carro estacionar, ela se levantou, visivelmente aliviada. Obrigada por me trazer, disse Angélica, com um sorriso gentil, enquanto descia do carro. Não precisa agradecer. Tome cuidado, e se precisar de mais alguma coisa, me avise, respondeu Rafael, com a mesma voz calma e educada de antes. Angélica acenou com a cabeça e saiu do carro. Quando caminhou até a varanda, sua mãe a esperava com um sorriso caloroso. Quem era? Perguntou a mãe, curiosa ao ver o carro luxuoso. É o dono da empresa onde trabalho. Ele se ofereceu para me trazer, estava tarde e chovendo, explicou Angélica, sem dar muita importância. A mãe de Angélica, no entanto, parecia grata e um pouco surpresa. Deus abençoe esse homem. Ainda bem que ele a trouxe em segurança, disse ela, enquanto as duas entravam em casa. Do carro, Rafael observou por um instante, a chuva caindo mais pesada agora. Antes de partir, lançou um último olhar para a casa modesta e simples onde Angélica vivia. Algo naquela noite o deixava pensativo, mas sem saber exatamente o porquê. Ele finalmente afastou esses pensamentos, ligou o carro novamente e desapareceu na noite chuvosa. 10h51, 18 de outubro de 2024. Mamãezinha cara sorrindo e com os olhos em forma de coração vermelho. Nos dias seguintes, a rotina de Angélica seguiu tranquila. Seu pai, para a alegria de toda a família, estava cada vez mais animado e recuperando forças. Ele já conseguia caminhar pelo quintal e conversava com mais energia, algo que aliviava Angélica profundamente. O ambiente em casa estava mais leve, e, com isso, ela se sentia mais focada no trabalho. No entanto, seu período na empresa estava prestes a terminar. Ela havia sido contratada para cobrir a licença de uma funcionária, e restavam apenas 2 semanas para o término do contrato temporário. Angélica já se preparava mentalmente para voltar à cidade grande, sentindo um misto de gratidão e apreensão. Voltar para sua antiga rotina traria novos desafios, e ela já não sabia se estava pronta para deixar o interior, agora que as coisas estavam melhorando em casa. Foi então que algo inesperado aconteceu. Faltando apenas 2 dias para o fim de seu trabalho na empresa, Rafael a chamou para uma reunião em sua sala. Ele parecia mais sério que o habitual, mas ao mesmo tempo demonstrava a mesma confiança de sempre. Angélica, eu preciso conversar com você, começou ele, a voz grave, mas sem frieza. Vou ter que viajar a negócios por uma semana. Surgiu uma oportunidade importante, e é algo que exige minha atenção pessoal.
Angélica assentiu, sem saber exatamente para onde aquela conversa estava indo. O problema é que preciso de uma assistente durante a viagem, alguém que possa me ajudar a organizar os compromissos e lidar com os documentos mais urgentes, continuou ele, seus olhos fixos nos dela. Angélica franziu a testa, um pouco confusa. E a sua noiva não vai com você? Perguntou ela, curiosa, já que sempre ouvirá que a noiva de Rafael o acompanhava nas viagens de negócios. Rafael soltou um suspiro leve e desviou o olhar por um segundo, como se aquela pergunta tivesse tocado em algo delicado. Não desta vez. Ela tem outros compromissos e não poderá me acompanhar, respondeu, voltando a encará-la. E é aí que você entra. Angélica arregalou levemente os olhos, surpresa. Eu? Perguntou, incrédula. Sim, você, Rafael confirmou, com um leve sorriso. Sei que seu contrato está terminando, mas gostaria de convidá-la para me acompanhar nessa viagem como minha assistente. Eu preciso de alguém de confiança, e você fez um excelente trabalho desde que começou aqui. A mente de Angélica girava. Aquela era uma proposta completamente inesperada. Ela havia se preparado para terminar seu período na empresa e voltar para casa, mas agora Rafael estava oferecendo uma extensão temporária, e mais, uma viagem a negócios. A situação parecia surreal. Eu não sei o que dizer, Angélica começou, tentando processar a oferta. É uma grande responsabilidade. Rafael se levantou de sua cadeira, caminhando lentamente até a janela de sua sala, observando a vista. Eu sei que é, ele disse, virando-se para ela. Mas tenho confiança em você, Angélica. E além do mais, você estaria ganhando mais do que no seu cargo atual. Pode ser uma boa chance de juntar um pouco mais de dinheiro, considerando que você mencionou a situação da sua família. Angélica ficou em silêncio por um momento, refletindo sobre o que aquilo significava. Seu pai estava melhorando, o que a deixava mais tranquila para aceitar novos desafios, e o dinheiro extra poderia ajudar ainda mais em casa. E havia algo mais que a intrigava em Rafael, algo que ela não sabia definir. Tudo bem, eu aceito, disse ela finalmente, com um sorriso leve, mas decidido. Rafael sorriu de volta, satisfeito com a resposta. Ótimo. Vou providenciar tudo, e partimos em 2 dias. Será uma semana cheia de compromissos, mas sei que você está preparada para isso. Enquanto saía da sala, Angélica ainda sentia uma mistura de nervosismo e expectativa. O que seria aquela semana ao lado de Rafael, sem a presença da noiva? Algo naquilo a deixava com um pressentimento de que aquela viagem mudaria mais do que apenas sua vida profissional. 11h26, 18 de outubro de 2024. Uma mãezinha cara sorrindo e com os olhos em forma de coração vermelho. A viagem transcorreu rapidamente, e quando Angélica e Rafael desembarcaram na nova cidade, o clima era de pressa e compromisso. Logo no primeiro dia, uma importante reunião com grandes empresários os aguardava. Angélica, sempre eficiente, se manteve organizada e preparada, demonstrando toda sua habilidade com os detalhes dos contratos e prazos. Durante a reunião, Angélica foi elogiada diversas vezes pelos contratantes. Sua postura profissional e sua destreza em lidar com os documentos chamaram a atenção. Rafael, observando em silêncio, se sentia satisfeito por ter feito a escolha certa ao levá-la como assistente. Ela parecia ter um dom natural para o trabalho. Sua assistente é muito habilidosa, Rafael. Ela realmente entende do que está fazendo, comentou um dos empresários, enquanto apertava a mão de Angélica ao final da reunião. Rafael sorriu e lançou um olhar de aprovação para ela. Sim, tenho muita sorte em tê-la na equipe, respondeu ele, sem esconder o orgulho que sentia naquele momento. Os dias que se seguiram foram intensos, cheios de compromissos, mas Angélica e Rafael formavam uma equipe sólida. Entre contratos, jantares de negócios e revisões de documentos, a relação de trabalho deles se tornou mais natural e até divertida em alguns momentos. Certo dia, após mais uma reunião bem-sucedida, ambos estavam se dirigindo para seus quartos no hotel, quando algo inesperado aconteceu. Eles riam espontaneamente de uma situação inusitada que havia acontecido durante a reunião, um mal-entendido engraçado com um dos empresários, e pareciam relaxados pela primeira vez em dias. O clima estava leve, até que, do nada, a noiva de Rafael apareceu. Ela surgiu no corredor com passos decididos, seu salto alto ecoando pelo chão de mármore.
Antes que Rafael pudesse reagir, ela o puxou para perto e o beijou intensamente, como se quisesse deixar claro que ele pertencia a ela. Angélica ficou paralisada por um momento, observando a cena com um misto de surpresa e desconforto. Tudo no gesto da mulher parecia calculado, especialmente a forma como ela olhou para Angélica logo depois do beijo, um olhar de superioridade e provocação. Rafael, claramente pego de surpresa, afastou-se suavemente e franziu o senho. "O que você está fazendo aqui?" perguntou ele, sua voz cheia de confusão. A noiva sorriu, fingindo desinteresse. "Senti saudades de você, querido." "Não podia ficar longe por tanto tempo", respondeu ela, com uma doçura exagerada, mas o brilho em seus olhos revelava uma clara intenção de marcar território. Angélica sentiu o sangue ferver de leve. A provocação era nítida. Ela não pertencia àquele espaço, não com a noiva de Rafael ali, e tudo ficou ainda mais claro. Por mais que ela e Rafael tivessem desenvolvido uma relação mais amigável durante a viagem, ele continuava noivo, e ela, apenas sua assistente. Decidindo que o melhor era se afastar, Angélica ajeitou seus papéis e murmurou rapidamente: "Vou deixá-los à vontade. Boa noite." Sem esperar uma resposta, ela se retirou, mantendo a compostura até virar o corredor. No entanto, por dentro, sentia-se desconcertada. Era óbvio que a noiva de Rafael queria que ela se sentisse assim. E funcionou. Enquanto caminhava em direção ao seu quarto, Angélica refletia sobre a situação. Ela sabia exatamente onde estava sua posição. Rafael era um homem comprometido, e qualquer sentimento que ela pudesse estar desenvolvendo, por mais insignificante que fosse, não tinha espaço ali. Ela era apenas a secretária temporária, e logo tudo aquilo acabaria. Rafael, por sua vez, observava sua noiva com uma mistura de irritação e surpresa. Algo em sua visita inesperada não parecia certo, mas naquele momento, ele não conseguia processar tudo o que estava acontecendo. Seus pensamentos, no entanto, ficaram presos na imagem de Angélica saindo, visivelmente desconfortável.